Em Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 ao verso 25. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25. Né? Nós vamos falar sobre o privilégio de acessarmos diretamente a Deus e a responsabilidade da perseverança. Então, o privilégio de termos acesso direto a Deus nos remete também à responsabilidade da perseverança. É sobre isso que nós vamos falar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos ademoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amados, esse texto, ele está dentro de um contexto onde o autor aos Hebreus tem a preocupação de mostrar àqueles que leem a carta aos Hebreus, que leem esta carta, da importância da obra de Jesus. Deus, ele nos ensina aqui nessa carta a entendermos, né, a grandeza da obra de Jesus, a grandeza daquilo que Jesus fez por nós. Então, é importante a gente entender algumas coisas, é importante a gente perceber algumas coisas. O texto, o capítulo 10, ele começa com a preocupação do autor em ensinar a importância daquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos entrar em um novo ano, e muitas vezes nós guardamos expectativas, nós geramos sonhos dentro de nós, mas muitas vezes nós esquecemos daquilo que Jesus fez por nós e das consequências disso que ele fez por nós. Poxa, Jesus fez algo tão grandioso por mim. Quais as expectativas, quais as minhas responsabilidades diante daquilo que Jesus fez por mim? Por isso que o capítulo 10, queridos, ele começa com a argumentação dizendo o seguinte: olha, o homem sempre foi salvo pela fé em Cristo Jesus. A gente vai ver isso no próximo capítulo, no capítulo 11 aos Hebreus, nós vamos ver que a salvação sempre foi pela fé, já começando em Abel, porque Abel, pela fé, apresentou um sacrifício melhor a Deus do que Caim. É assim que começa o capítulo 11. Capítulo 11, a galeria da fé começa assim. Então, desde o Velho Testamento, desde o início da criação do mundo, desde o início dos primórdios da humanidade, Deus sempre nos dispensou a sua graça. Deus sempre nos salvou pela sua graça. E aí o capítulo 10, ele começa dizendo assim, olha, a lei de Moisés, ela tinha como objetivo mostrar nossa incapacidade de servir a Deus por nossa própria força. Poxa, pastor, se é assim, o que nos salva, então? O que nos dá a possibilidade de ter um acesso real a Deus? A graça
do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus só se manifesta através da fé que temos na promessa, ou seja, nas promessas que ele fez. Por que muitas pessoas, queridos, passam uma vida toda com expectativas erradas? Por que muitas pessoas, meus queridos, constroem uma história toda, né? Muitas vezes até uma história à primeira vista, até mesmo vencedora? Por que muitas vezes constroem uma vida, se constrói uma vida, e muitas vezes quando essa vida termina, quando essa vida cessa, ela percebe que ela não alcançou aquilo que realmente ela deveria alcançar. E aí eu respondo para você por quê. Por quê? Porque não entendeu aquilo que Jesus fez por mim e por você. Então, esta noite, eu convido você aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, e aqueles que estão me ouvindo, que estão conectados aqui, através do link do Meet, a pensar sobre isso. Você que está sentado aí na comunidade, a pensar sobre isso. Será que realmente eu compreendo aquilo que Jesus fez por mim? Será que realmente eu compreendo aquilo que Jesus construiu lá na cruz? Será que eu compreendo aquilo que Jesus fez quando ele morreu por mim na cruz? Então, isso é uma reflexão que nós precisamos ter, queridos. Porque aí nós entramos, ele começa o capítulo 10 falando assim, olha, tudo aquilo que estava no Velho Testamento era sombra, era figura, projetava, eram realidades transitórias que projetavam para realidades eternas. Por isso que o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele dizia assim, o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, tudo aquilo que se construiu no Velho Testamento apontava para Cristo. O Novo Testamento revela Cristo. E os livros proféticos nos levam para a realidade futura da volta de Cristo. Então, tudo converge para a realidade de Cristo. Então, amados, nós não podemos fugir desta realidade, queridos. E o nosso coração, como servos de Deus, tem que se alegrar com esta realidade. Por quê? Porque se todas as coisas convergem para Cristo, aleluia, glória a Deus, nos alegramos, porque como servos dele, nós estamos também convergindo para aquela realidade. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. E aí eu desafio você a entender isso. Porque se você não entender isso, se você não compreender isso, e principalmente se você não aceitar isso em sua vida pela fé, você vai estar impossibilitado de viver as experiências que nós lemos aqui no texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25, que foi o texto que nós lemos. E o texto começa assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, amados, o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, se você entende o que Jesus fez por você, se você aceita firmemente em seu coração a obra de Cristo para a sua vida, você tem condições de, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos. O que é entrar no Santo dos Santos? É ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. O Santo dos Santos, meu amado, era, naquela época, na época do Velho Testamento, era um compartimento do templo dos judeus, onde só entrava o sumo sacerdote e ele só entrava uma vez por ano para fazer a expiação
do pecado do povo. Ou seja, era um lugar especial, era um lugar especial, porque era um lugar onde se tinha uma experiência íntima e marcante com Deus. Quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, essa estrutura do templo ela foi desfeita. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. O templo não é um espaço físico determinado agora. O templo é o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz: Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos humanas. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Então, aquele que aceita Jesus, ele se torna esse templo. Ora, se você é o templo, se Deus habita em você através do Espírito, você tem intrepidez. Sabe o que é intrepidez? Ousadia, autoridade para entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: aquele que entrega a sua vida para Jesus não depende de intermediário para falar com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: se você entregou sua vida para Jesus, você não depende de intermediário para falar com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, através do corpo, é o que está escrito aqui no verso 20, através do corpo dele, cravado na cruz, ele rasgou o véu, rasgou aquela cortina que separava o Santo dos Santos de todas as outras estruturas do templo. Ou seja, então nós temos autoridade, temos coragem, temos intrepidez, temos a ousadia de chegar diante de Deus e colocar as nossas necessidades, e colocar as nossas incertezas, colocar os nossos medos e pedir o auxílio de Deus. E, desculpa, a partir desse relacionamento, a partir desta realidade, construir um relacionamento de intimidade com Deus. Veja, eu estou falando construir um relacionamento de intimidade com Deus. Isso aí não tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade é outra coisa. Pelo contrário, a religiosidade nos afasta dessa realidade. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Entra no Santo dos Santos. Jesus está falando assim para mim e para você nessa noite: entra no Santo dos Santos. Em 2024, aí em Manaus, que aqui a gente já está em 2024, mas você que está em Manaus, entra 2024 dentro do Santo dos Santos, rapaz. Para de ficar à margem daquilo que Deus preparou para você. Mergulha pela fé dentro do Santo dos Santos, dentro daquilo que Jesus fez por você. Amém, queridos? É a primeira realidade. Pastor, eu quero participar dessa realidade. Como é que eu faço? Entrega a sua vida para Jesus. Creia na promessa. Creia que o sacrifício de Jesus pela minha e pela sua vida foi definitivo. Não há necessidade de fazer mais nada, somente de entregar. E, pastor, como é que eu faço essa entrega? Como é que é entregar? É crer naquilo que Jesus fez pela fé. É crer que tudo aquilo que está escrito referente a Jesus na palavra dele é verdade, e você aceitar isso na sua vida, mas só se faz isso pela fé. Então, entre em 2024, em nome de Jesus, querido, pela fé, através da fé, por meio da fé. Mas a Bíblia continua. Eu quero ler o verso 21, a partir do verso 21. Acompanha na sua Bíblia aí, querido. Você que nos ouve e vê, acompanha aí também. Olha só. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse grande sacerdote sobre a casa de Deus? Jesus, meu irmão. Sabe quem é que intercede por nós diante de Deus? Jesus. Sabe quem é que está lá, diante de Deus, à destra de Deus, e intercede por nós? E fala assim: não, Pai, esse é meu. É Jesus. Então, por isso que Paulo vai falar lá em Romanos: nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, o diabo pode chegar ou tentar chegar diante do trono de Deus e te acusar, mas sabe, ele vai olhar para o lado e ele vai ver que à destra de Deus está sentado o teu advogado, e o teu advogado atende pelo nome de Jesus Cristo. Então, tudo que for dito contra você, se você está em Jesus, pela fé, nenhuma condenação há. Nada pode te condenar se você estiver em Jesus. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. Ele já fez a expiação pelo meu e pelo seu pecado com o sacrifício dele na cruz. Então, por termos esse sumo sacerdote, olha só o que diz o verso 22. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, não é de qualquer forma que a gente se apresenta diante de Deus. A gente se apresenta diante de Deus, primeiro, com um coração sincero. Segundo, com plena certeza de fé. Terceiro, tendo o coração purificado da má consciência. E quarto, lavado o corpo com água pura. Pastor, quando que essas coisas são estabelecidas em minha vida? Quando, de fato, você entrega a sua vida para Jesus. Porque nada disso nós podemos fazer por nós mesmos, amados. Pastor, se eu não posso fazer por mim mesmo, como é que essas coisas se processam, se tornam uma realidade em minha vida? Quando você permite que Jesus entre em sua vida. Quando você, através do fato de aceitar a Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem e ele faz uma obra em você que está além da sua compreensão, que está além das suas capacidades. Por isso que é pela graça. Por isso que nós somos salvos pela graça. Porque o processo que nos faz dignos, que nos faz inculpáveis diante de Deus, não somos nós que fazemos. Foi Jesus que fez. Não é uma obra nossa. É uma obra de Cristo. Ah, pastor, mas onde é que está escrito? Meus irmãos, Efésios 2, capítulo 8, 9, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. E aí a Bíblia é clara, isso não vem de vós, não é algo que está sob a gerência da capacidade humana, mas é um dom, é uma dádiva, é uma graça de Deus. E por que ele fez isso, pastor? Porque ele quis, porque ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você quer saber por que Deus fez isso? Porque ele nos ama. Amém, queridos? Então, você tem essa possibilidade. Você tem essa potencialidade em sua vida. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus transformar o seu coração em um coração sincero. Deixa Deus trabalhar. Dá o pontapé inicial, querido, para você ter plena certeza de fé. Como diz aqui no verso 22. Aproxime-se de Deus com plena certeza de fé. Plena certeza de fé é crer que Jesus ressuscitou, é crer que Jesus está à destra de Deus, é crer que Jesus voltará. Você crê nisso? Verdadeiramente você crê nisso? Se você crê nisso, você está salvo. Se você publica isso, se você relata isso publicamente, você é salvo. Mas você tem que colocar isso publicamente. Você tem que ser uma carta aberta, como diz o apóstolo Paulo, né, na carta aos Coríntios. Nós somos a carta de Cristo, nós somos o perfume de Cristo, ou seja, nós somos uma carta aberta. O que significa uma carta aberta? Uma carta onde qualquer um pode olhar e ler. E nós somos o perfume de Cristo. O que significa ser o perfume de Cristo? Nós exalamos
a presença de Cristo. Que em 2024 você possa ser assim. Você possa ser essa carta aberta. Que você possa ser esse perfume de Cristo. Que as pessoas possam te reconhecer como uma pessoa transformada pelo Espírito com as características do verso 22 de Hebreus, capítulo 10, que diz assim: com um coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Deus, através do Espírito Santo, por meio da fé, vai fazer isso em sua vida. Basta somente você abrir o seu coração. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Meu amado, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E você tem guardado essa confissão da esperança? Qual é a sua confissão? Qual é a sua esperança? A sua esperança, meu amado, tem que ser o céu. A sua esperança tem que ser a vida eterna em Cristo Jesus. A sua esperança tem que fazer com que você se desconecte cada vez mais desta realidade terrena e te transporte cada dia mais para a realidade eterna do teu relacionamento com Deus. Então, em 2023, você se desconectou um pouquinho mais da realidade terrena. Em 2024, entra em 2024 se desconectando ainda mais da realidade terrena e se conectando cada vez mais às realidades eternas propostas e prometidas por Deus. Que realidades são essas, pastor? Tem crente que parece que vive a vida cristã sem sonhar com o céu, sem sonhar com a Nova Jerusalém. Meu amado, você tem uma mansão celestial, você está salvo, você vai andar nas ruas da Nova de Jerusalém, você tem a garantia de Deus que você está salvo por Jesus. A despeito das dificuldades, das limitações que possamos viver aqui nesta terra, nós vislumbramos a certeza do céu. É isso que a Bíblia está dizendo na 23. Guardemos firmemente a confissão. O que é confessar? É você dizer que acredita na esperança. E a nossa esperança, meu amado, é a vinda do Senhor Jesus. É quando ele vier e quando ele transformar esta realidade, que hoje está marcada pelo pecado, mas ele vai fazer novos céus e nova terra para aqueles que o aguardam. Você crê nisso? O teu coração pulsa por causa disso? A tua mente, ela maquina, ela raciocina em cima dessa realidade, mas, pastor, é uma realidade futura. Sim, mas é uma realidade futura fincada, alicerçada na fé. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque nós só agradamos a Deus quando acreditamos naquilo que ele falou. Por isso que é promessa, meu amado. E aí ele termina o versículo dizendo assim: pois quem fez a promessa é fiel. Amém ou não? Você crê que quem fez a promessa é fiel? Então, se ele é fiel, ele vai cumprir, meu irmão. Fica tranquilo. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu para a sua vida. Ele vai cumprir. Mas é aquilo que ele prometeu para a sua vida. Verso 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Está vendo essa pessoa que está do seu lado aí? Ó? Olha para essa pessoa linda que está do seu lado aí. É esse mesmo, essa pessoa linda que está do seu lado. Né? Por quê, meus irmãos? Por que nós nos reunimos? Né? Por que nós nos congregamos? Por que nós estudamos a palavra? Para justamente juntos caminharmos nessa direção, na direção do caminho da fé, na direção da estrada da fé. Só que a direção da estrada da fé ninguém caminha sozinho. A gente precisa incentivar o nosso irmão, carregando as cargas um dos outros, tendo a preocupação de ajudar o outro, tendo a preocupação de mostrar a verdade para o outro, mesmo que essa verdade venha confrontar o irmão. Amém, querido?
Então você caminha, é o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha, considere a pessoa que está do seu lado, considere o seu irmão para você e ele se incentivar. Vocês precisam se incentivar, vocês precisam se apoiar. Vocês precisam caminhar juntos, calcados, fundamentados, pavimentados na certeza da fé que Deus fez, na certeza das promessas que Deus fez. E aí é essa fé que vai nos movimentar. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Então ele vive da fé por quê? Porque ele acorda, ele vislumbra um outro dia e ele caminha sobre a estrada da fé. Por isso que ele vai terminar esse texto dizendo assim: não deixemos de nos congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E aqui, meus amados, ele faz uma exortação muito importante. Que exortação, pastor? Exortação à perseverança. E ele dá uma razão. É isso aí, meu irmão. Ele dá uma razão para perseverarmos. Olha só. E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Sabe qual é o grande problema? Sabe por que tem muito crente que não persevera? Porque ele não é capaz de enxergar que o dia de Cristo está se aproximando. Mas, pastor, como é que ele não enxerga? Por quê? Porque ele esqueceu de caminhar pela fé, ele esqueceu de olhar para as coisas eternas, e ele caminha agora sobre suas potencialidades, ele caminha agora olhando somente na direção horizontal, somente naquilo que é terreno, somente naquilo que é efêmero. Meus amados, nós não fomos chamados para viver aquilo que é efêmero, nós fomos chamados para viver aquilo que é eterno. Eu vou repetir, coloca isso lá no seu Facebook. Nós não fomos chamados para viver aquilo que é efêmero, nós fomos chamados para vivermos na estrada daquilo que é eterno. Por isso que nós temos, o verdadeiro crente tem a capacidade de enxergar a proximidade da vinda do Senhor Jesus e, por conta disso, se alegrar com isso. Você se alegra com isso? Tem gente que tem medo, gente. Tem crente que tem medo. Eu já vi pessoas falando para mim: pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse. Por que você tem medo de ler Apocalipse? Para ser a Bíblia, ser a palavra de Deus. Pastor, porque... E como é que vai ser? Meu irmão, quem está em Cristo, torce para o que está em Apocalipse acontecer. Não é verdade? Torce para a vida. Aí a gente canta assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. A gente não canta assim? Então não canta assim, meu irmão. Não é verdade? Então não canta assim. Você fala: ó, vem, Senhor Jesus, ó, vem, Senhor Jesus, ó, vem, Senhor Jesus, mas tem medo de ler o Apocalipse, então não canta assim. Canta assim não, meu. Mas se você é movido pela fé, se você crê na promessa, se você enxerga o futuro sob o matiz da vinda do Senhor Jesus, aí sim, você tem a capacidade, você tem a desenvoltura de olhar e ver, de perceber, né, de caminhar movido por isso, né? Então, meus amados, que nós possamos, em 2024, ter essa certeza, ter essa atitude, ter essas atitudes, ter essas características elencadas aqui em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Mas, pastor, eu quero, pastor, isso para a minha vida. Então, deixa a fé agir no seu viver. Deixa, de fato, a fé, você acreditar em Deus, você acreditar nas promessas de Jesus, você abrir o seu coração para Jesus. Para de ficar né, com um pé lá, outro cá, meus irmãos. Tem gente que fica, né, caminhando em cima do muro. Com Deus não tem em cima do muro. Eu vou repetir.
Com Deus não tem em cima do muro. Por isso que a Bíblia diz, olha, a palavra do servo de Deus é sim, sim, ou não, não. Ficar em cima do muro é coisa do maligno. Então, Deus exige de nós compromisso. Deus exige de nós, querido, que nós entremos em 2024 inteiramente mergulhados na realidade da fé. Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa completar o sentido da palavra de Deus em sua vida, na vida de cada um, na vida de vocês que me veem e ouvem. Deus possa derramar a unção dele e a fé dele. Amém, queridos? E para isso eu quero fazer um desafio à comunidade evangélica. Antes, porém, eu tenho uma surpresinha para vocês aqui. Uma das pessoas mais lindas do mundo vai falar com vocês agora. Né? A Elaine está rindo, não sei de quê, mas é mesmo. Uma das pessoas mais lindas do mundo vai falar com vocês agora. Um marido apaixonado desse, qualquer mulher é feliz, né? Glória a Deus. Ele deixa a gente constrangida, mas deixa a gente feliz. Que maravilha ver minha igreja amada, louvado seja Deus por cada um de vocês. A igreja está cheia, está tão bonita. Que saudades, grandes saudades. Queridos, nós desejamos feliz 2024 para tantas pessoas, não é verdade? E nós mandamos mensagens com dizeres de tudo aquilo que o nosso coração sente, né? Tudo aquilo que a gente realmente quer um para o outro. Mas a Bíblia ela tem um segredo revelado para isso. Nós queremos sermos bem-sucedidos e queremos que todas as pessoas que nos são caras, né, que nos são queridas, sejam bem-sucedidas. E lá em Provérbios, no capítulo 17, versículo 3, diz assim, que todos os seus planos e tudo que você for fazer, seja consagrado ao Senhor, para que você seja bem-sucedido. Então, não é mais um segredo, né? É revelado, é a palavra do Senhor nos afirmando que todos os nossos planos, tudo que nós desejamos, planejamos para este 2024, seja consagrado ao Senhor. E com certeza você não irá se frustrar, porque se a sua vida estiver alinhada com a vontade do Pai, certamente você será abençoado, conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, sejam perseverantes na fé, sejam resilientes na vida, e lembre-se sempre que Deus ele é bom o tempo todo ele sempre será bom, e a sua misericórdia se renovará sobre a sua vida, porque o Senhor cuida da sua igreja. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês, e eu e o pastor Renato, nós alinhamos um desejo no nosso coração, que eu tenho certeza que não veio de nós, né, pastor? Mas veio do coração de Deus, e nós queremos desafiar a igreja. E é você também, visitante, que está conosco esta noite. Queremos desafiar vocês, desafiar a participarem de um compromisso neste ano de 2024. Porque, como foi falado, como o pastor aqui trouxe a mensagem, falando sobre perseverança, e a palavra de Provérbios 17, 3 também nos diz que precisamos consagrar os nossos planos. Então, nós oramos e o Senhor nos disse que nós precisamos fazer algo, precisamos marcar a nossa vida, marcar esse ano de 2024, com uma forma de conhecimento e de sabedoria. E a nossa igreja, para quem não sabe, ela tem uma característica. Qual é a característica, gente? Quem sabe? O ensino da palavra de Deus, né? Nós somos uma igreja que louvamos, que adoramos, que temos a comunhão
mas nada é mais importante do que a palavra de Deus. Qual é o desafio, então, pastor? Então, o desafio, dentro daquilo que nós pregamos, né, para você perseverar, para você cada dia, ou durante todos os dias do ano de 2024, nós vamos disponibilizar lá no grupo da nossa igreja, no grupo do WhatsApp da nossa igreja, um plano de leitura da Bíblia, um plano de leitura da Bíblia toda, começando no dia 1º, né? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho aí para vocês, né? Para a gente já é dia 1º. Então, começando dia 1º, indo até o dia 31 de dezembro de 2024. É um plano da Sociedade Bíblica Brasileira, um plano muito bom, porque a gente não é um plano que foi dividido de forma que a gente vai ler a Bíblia toda, mas não é ler igual um jornal. Gênesis 1, 2, 3, não. Eles pegaram versículos e passagens e colocaram essas passagens em paralelo, e aí você vai ler essas passagens e você vai meditar nessas passagens. Então, primeiro dia, por exemplo, um exemplo, tá? Primeiro dia vai ser Lucas, Gênesis e Salmos. Passagens não muito longas. Para quê? Para, além de você ler a Bíblia toda durante o ano de 2024, você vai ter a oportunidade de meditar também na Bíblia toda durante o ano de 2024. Então, a pastora ela vai passar para vocês, queridos, aí o plano de estudo da Bíblia, o plano de leitura da Bíblia toda para o ano de 2024. Esse é o desafio, tá? E aí, ao final, né, aqueles que cumprirem, de fato, né, esse desafio, nós vamos dar um certificado lá, próximo culto, né, igualzinho a esse, nós vamos dar um certificado, né, de conclusão desse desafio aí. Afinal de contas, essa é uma das principais características da comunidade, o estudo da palavra de Deus. Nós somos uma igreja que amamos a Bíblia, porque cremos que ela é a palavra de Deus. E nós temos certeza que os alunos assíduos da EBD irão participar, né? Porque você vai ganhar um certificado que não tem, para o mundo, ele não tem nenhuma validade. Mas para a sua vida vai fazer toda a diferença, porque você vai estar certificado ali, olha, gente, eu li a Bíblia toda, eu estudei, e como é a característica da CEGC, justamente o estudo da palavra do Senhor, vamos nos unir em força, em sabedoria, porque toda a sabedoria do homem só vem da palavra sagrada de Jesus. Vamos orar? Nós convidamos a igreja para se colocar de pé. Nós vamos estar, então, orando. E logo depois da oração, a igreja já pode, passamos a palavra para fazerem a contagem regressiva. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que Tu falaste conosco. Obrigado, ó Pai, porque nós só lemos a Tua palavra. E é assim que tem que ser, Senhor. Nós não falarmos de nós mesmos ou de nossas próprias convicções. Aqui a gente não está, Senhor, para dar palestra, Senhor, de motivação. Aqui a gente está para pregar a Tua palavra. Ler, simplesmente ler e ensinar a Tua palavra. Senhor, abençoe a comunidade evangélica Geração da Conquista, abençoe todos aqueles que nos ouvem e veem, Senhor, para que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, através da leitura da Tua palavra e ensino da Tua palavra, modificar, transformar e aperfeiçoar cada uma das vidas que foram atingidas, que foram alcançadas pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós. Ad século, ad século. Amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.